pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Pop Ferrou. E no episódio de hoje nós temos 3 convidadas que fazem parte da Companhia de Teatro Severina. Sejam bem-vindas ao Pod Pop Ferrou, Laila, Isabela e Vânia. Obrigada, Júlia. Muito obrigada. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a história da Companhia de Teatro, como que começou. Eu sei que todas vocês são mulheres que fazem parte, então como é que começou essa ideia? A Severina, ela foi, na verdade, uma construção de ações, né, que eu e uma outra integrante, a Érica, a Eriquinha, a gente fazia na Casa Pachô, que é a sede da companhia, que é a minha casa, mas é também um espaço de fruição de arte, sarau, a gente faz eventos, oficinas e tudo mais. E aí, nesse desejo, né, de querer fazer teatro, firmar o teatro como uma profissão, a gente sentiu a necessidade de ter essa companhia, né? E aí foi indo, gestando junto com o nosso espetáculo, nosso primeiro espetáculo, Yaga, uma história para crianças corajosas. E o nome foi vindo assim, né? Severina Companhia de Teatro. Então, a princípio, a gente começou em 2, depois a gente aumentou para 5, depois a gente virou 18. E agora estamos em 11. 11. Já não sei. Algumas mais ativas, outras não, mas estamos aí juntas, né? Construindo juntas. E tem as minis e mini Severinas, né? Que são as crianças, nossos filhos, que também fazem parte de todo esse processo. No meio do caminho aí foi brotando. Ficou certo. São 7, né? É verdade, são 7. São 7. Enfim, e é isso. E a Severina o que é a Severina, né? Muita gente acha que Severina tem alguma relação com morte, vida severina e tudo mais, mas na verdade é para falar desse artista do interior, que somos nós, né? Que muitas vezes a gente tem pouca oportunidade, não tem referências, né, na nossa área. Então, se profissionalizar, né, assumir a arte, o teatro como o ofício principal é um desafio muito grande, né? E a gente tem essas... E, né, como que a gente vai conseguindo? Falando sim para tudo, né? Então, a Severina do Severina faz tudo, né? Severina, anima uma festa, aí animo. Severina, faz uma porta de loja, faço. Severina, faz o Teatro da Dengue, faço. E valorizar esses trabalhos também, né? Que muitas vezes a gente quer um curso de teatro, eu brinco, as lampinhas no camarim, né? Mas também, e desvaloriza essas outras partes que muitas vezes é o meio que a pessoa tem para seguir, se aperfeiçoar, porque não deixa de ser uma escola, né? Eu acho que a gente aprende muito nessas situações em que a gente tem que estar ali no improviso, dando conta da turma, do público, né? Para o que quer que seja. Então, apresentar num pátio de escola com 300 crianças, num calor que a gente sabe como é, né? E sair da esquete da dengue e falar, e as professoras falarem, olha, minha aluna, meu aluno não presta atenção em nada e tudo mais, e ficou vidrado e tal. Então, é um modo também de se aperfeiçoar, né? Então, Severina é essa ode ao artista do interior, em resumo, né? Deixar eu falando, abrindo os links. Mas que agora faz menos esse lado, né? E tem feito outras coisas também, né? Ele foi galgando, e ficou só também nas esquetes. Mas foi um bom... Onde começou, uma boa né? escola. Exatamente. Isso. Uma boa escola. Hoje vocês estão em 11 pessoas, né, que você falou, mas começou com um número, né, um pouco mais enxuto. E como que foi chegando essa galera aí para participar do grupo com vocês? Acho que foi muito dos espetáculos, né? Então, a gente começou com Yaga, aí a Eriquinha, essa minha parceira, ela ficou
grávida da Serena, nossa primeira severininha. E no meio do processo, assim, do espetáculo, né? Então, no meio disso, a gente teve que procurar outras pessoas para poder fazer parte. A Lari, que era da música, que já era minha aluna no Galpão, e aí acabou entrando lá com a gente, maravilhosa. A Pitanga também, foi uma figura importante para a gente, para esse início. E aí, após o Iaga, né? Que foi um trabalho que a gente gosta muito e está em circulação até hoje, né? Teve o Bernarda. Eu acho que o Bernarda foi a porta, assim, para abrir mais gente, né? E a Severina também não virar apenas uma companhia... Fotinhas aí? Pode descer, subir. Subir. Isso. Pode abrir as fotos aí, se puder falar um pouquinho sobre a história também dessa peça. O espetáculo, ele tinha 14 integrantes, né? E vinha tratar essas relações, assim, né? Quanto ao feminino, não sei se eu vou saber explicar direito, assim, agora, não tô conseguindo. Se as meninas quiserem ajudar. Era a história de 3 irmãs. Isso, obrigada. 3 mulheres, né? Uma mãe e 2 irmãs. E elas ficaram, só elas moravam numa fazenda, num sertão, né? Então, a tigre do sertão, a Bernarda. E aí elas tinham muitas lutas, desde ser mulher sozinha no sertão, e muitos abusos também, né? Dos homens que se aproximavam, né? Perto daquela casa. Uma casa que foi ficando abandonada, a mãe foi ficando louca, e as filhas sobrevivendo a tudo aquilo, cada uma com a sua personalidade, uma bem guerreira, e a outra mais doce. E aí, assim, dentro dessas personagens, vai mostrando um pouco de cada mulher. Né? Assim, cada atriz fazia pelo menos umas 3 personagens. Eu comecei no Bernarda, fui convidada para entrar na Severina pelo Bernarda. Não, desculpa, correção, você entrou no Joana. É verdade. Porque a gente também tinha um núcleo estudantil, né? E estrearam juntos, inclusive, o Iaga e o É Preciso Ser Cinzas para saber o que é mulher, para saber o que é ser menina. Aliás, para saber o que é ser guerreira, para saber o que é ser menina. É uma adaptação da história da Joana d'Arc e tudo mais. Também foi tinha 25 pessoas no palco, né? Foi uma experiência muito bacana, assim, intergeracional também. E aí o Bernarda dessas, algumas ficando, outras foram tomando outros caminhos, outras são parceiras, nem sempre estão com a gente, né? É tipo um freelancer ali, né? É que daí o Bernarda acabou acabando com a pandemia, né? Porque a gente estava dentro do processo de espetáculo, tinha acabado de chegar algumas atrizes novas, que algumas saíram, e aí nisso veio a pandemia. E aí é um espetáculo que não tinha como acontecer via câmera, então a gente ainda... A gente até tentou, né? Tentamos alguns encontros e tal, mas foi uma pandemia de 2 anos praticamente, que a gente ficou sem estar com encontros presenciais, 1 ano e meio mais ou menos, e aí acabou que as histórias se mudaram, os caminhos, cada um foi tomando seu rumo. E como é uma equipe grande, né? Então, as agendas é sempre um problema. Gente de fora também. Sim. Eu, artista, tentando buscar outros meios, né? De tentar trabalhar também. Nesse processo. E mostra as outras fotos lá. Da outra peça aqui. Do Iaga. O Bernarda, ele era feito, tanto Iaga quanto Bernarda, né? Feito só por mulheres. A gente tem esse cuidado com esse olhar com protagonismo feminino, né? De colocar as meninas aventureiras, donas de si, nos seus desafios, né? Enfrentando os seus desafios. E não com aquela figura, né? Frágil, indefesa, que precisa sempre do príncipe, algo ali para sobreviver, né? Então, a gente trabalha muito com essa visão, assim, né? Com esse olhar cuidadoso, porque às vezes a gente também nem percebe, né? Então, não somos uma companhia excludente, né? Não temos...
né, outros gêneros na companhia, já não a gente não pode mais falar que é só de mulheres, porque não é, e na verdade nunca foi, só coincidiu porque a partir de duas mulheres, Não foi então algo pensado, natural né? a gente Só- falar do nosso próprio universo, né? E aí com Bernarda foi a mesma coisa, e a gente seguiu nessa linha também, né? Da importância também da gente estar juntas e da gente entender o nosso compromisso enquanto artista com a formação do imaginário, assim, né? Tanto o teatro, a TV, o jornal, né? Tem agora os influenciadores, né? Tem o seu poder de construir o imaginário das pessoas, né? Que histórias a gente quer contar, que histórias a gente quer que as pessoas escutem, né? Reflitam sobre. Então, acho que nesse papel, né? De cocriação desse imaginário, a gente se esforça para construir de acordo com o mundo que a gente acha plausível, né, de existir, assim, que a gente deseja, né? E aí, a partir disso, também a gente foi andando por outros caminhos também, literalmente andando. Esse aqui é uma peça infantil, Esse né? é o Yaga. Sobre... Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que fala essa peça. A Yaga é uma história para crianças corajosas. Isso. Né? Eu sou fã, mas não faço parte. Também contra-rega a produção. Mas o que eu queria falar a respeito um pouco dele, que a gente vê que tem bastante brincadeiras, então onde parte uma das pesquisas da Severina, né, que é o brincar, né, dentro do como trabalhar as brincadeiras populares, o brincar, né, esse imaginário que a Laila falou, dentro do palco, tá, trazendo para a cena. O Dom Bernarda tem a questão da cultura popular brasileira, então dentro do espetáculo tem a cultura popular através das danças, moçambique, capoeira, então assim, dentro dos espetáculos tem um pouco disso, né, dessa linha de pesquisa, né, tanto do brincar quanto da cultura popular brasileira. E a Yaga eu não faço parte. Eu posso falar, o Yaga, ele é a jornada da menina, né, em busca do fogo especial, encantado e misterioso, né? E isso é como se fosse um rito de amadurecimento, né? É um livro, não, é uma história baseada num conto que a gente leu em um livro, né? Um livro que trata esses temas e tudo mais. E era Vasalisa a Sabida, né? Que essa menina é uma história que mescla várias histórias, né? Mescla aquela coisa da mãe morre, né? O pai casa com outra, lá. Que só um comentário, né? Que inclusive tem também, dentro de um dos projetos que a gente realizou, tem uma contação de história gravada em vídeo da Vasalisa, né? Começou, acho que foi o primeiro episódio, né? Isso, Tem História no Meu Quintal, que é um dos projetos. Mas, enfim. O que a Isa falou é o nosso primeiro experimento, assim, audiovisual. Fomos apenas em 3 fazendo de fato, né? Mas teve uma outra construção também, e daí foi quando a gente tentou trazer essa história pro virtual, né? Mas já era o espetáculo. Pandemia? Isso. Mas o espetáculo ele estreou em 2017, né? A gente iniciou inclusive nos registros eu fiquei sabendo que a gente... Fiquei sabendo, não. Confirmei mesmo que foi exatamente no dia 12 de outubro, que foi a data que a gente estreou o espetáculo. Né? Não tinha data melhor pra esse nome. Então. E depois eu fui bater também as datas. Dia 13 também foi o primeiro Sarau Pachô, que foi uma atividade, né, que despertou assim esse movimento nesse espaço e foi caminhando e florescendo e vindo muitas coisas, inclusive a Severina. Voltando nesse que você tocou da Casa Pachô, eu queria que você falasse como que surgiu essa ideia de transformar a sua casa em um ambiente para arte, assim, e receber a galera aí do teatro. Na verdade, sempre foi assim esse movimento, né, na casa. Minha avó já era de receber toda a família e tudo mais.
E eu de receber os meus amigos, né? As festinhas. Então a gente vai começar a estudar produção e a gente vai descobrindo que a gente é produtora desde criança e não sabe. E por questões também de falta de espaço também, né? Uma das questões que a gente enfrenta é não ter locais apropriados para a gente ensaiar, para a gente dar aula ou fazer aulas, treinamentos, apresentar, né? A gente tem o galpão, agora a gente tem alguns outros espaços e tal, mas então também foi isso de reunir pessoas, né, em um espaço acolhedor, confortável, que a gente possa falar sobre o nosso ofício, falar sobre a nossa arte. Patchô faz referência ao patchwork. É um nome também que foi desenvolvendo, assim, né? A gente... Tudo é muito caminhante, assim, nessa nossa trajetória, né? Eu acho que a gente também vai se cavocando e se descobrindo e se fortalecendo nessas ações, né? Mas voltando, né, o Sarau Patchô, o princípio foi essa coisa de reunir diversas linguagens, pessoas, né, diferentes idades e formar esse evento, né, esse encontro. E patchô de patchwork na brincadeira de pensar, né, que o patchwork é uma peça, né, um inteiro, formado de retalhos, né, de muitos retalhos. E cada um desse retalho é parte de um inteiro, né, foi parte de um inteiro. Então, e o patchwork tem essa coisa de, mesmo que eu use os mesmos tecidos, tente fazer o mais fiel possível, sempre vai ter uma coisinha diferente, né, uma cor, um quadradinho que foi para um lado, não foi para o outro. Então, é isso, né, de ter essa magia, assim, de que cada encontro ele tem esse elemento da presença, né, e de quem está ali construindo e fazendo, e cada encontro é diferente, porque cada formação e junção de linguagens, pessoas, vai trazer algo diferente, único, né, fruto daquelas experiências que cada uma pega um pouquinho, né, e vai colocando ali. E aí, só para dar o gancho, né, a Severina também é formada por artistas múltiplas, né, não somos só atrizes, quem dera fôssemos só atrizes. Severinas mesmo. Já até brinquei, a gente produz pra gente poder ir pro palco. Eu falei alguma coisa, quem me dera, né, me deu uma arena. Enfim, né, então também a gente busca integrar essas linguagens, né? A construção do Yaga, por exemplo, veio muito a partir da música. Nosso espetáculo agora, que a gente também trouxe, vem a partir de pesquisa. Então, geralmente a gente está trazendo as nossas temáticas, né? Construindo essas narrativas e não pegando algo pronto e utilizando. Não que isso seja um problema, mas é mais a dinâmica mesmo que a gente... Por esse anseio, né, de contar as nossas próprias histórias e histórias que façam vocês, né? significado pra gente. E geralmente, como que funciona assim quando vocês estão criando alguma coisa? Vocês se dividem, quem que vai pesquisar, quem que vai fazer o quê? Como é que funciona essa dinâmica de vocês para criar alguma coisa do zero até chegar na hora do palco? Querem falar? A gente se reúne, né? Tem trocas, além de... É importante ter os encontros, né? E nem sempre é fácil, até para ensaiar, assim, como a equipe é muito grande, então, assim, para a gente conseguir se encontrar, para a parte ali do início, da germinação, e vai, né? Conseguir estar todo mundo, nem sempre tá, né? É possível estar todo mundo. Tem pessoa que mora em Jambeiro, Trembé, enfim, cada Monteiro um. Lobato. Então, assim, para conseguir juntar, então, às vezes, sim, né? Cada um leva a sua tarefinha, né, para casa, e depois, em algum momento,
é unido, né? Assim, às vezes até mesmo virtualmente. né? Uma das coisas são virtual, né? Tentar as reuniões, encaixar os horários. Às vezes pós-trabalho, pós-rotina, 10h30 da noite. Vamos entrar e vamos reunir. Para poder também estar todo mundo junto. E lógico que o preferencial é estar todo mundo junto, né? Eu, particularmente, quando, né, das experiências, quando foi lá o primeiro, que eu falei, eu comecei com Bernardo, não, foi preciso ser mulher para ser da Joana, vamos resumir, tá? Que conta a história da Joana tem Dark. essa mania, todo nome é enorme, né? É enorme. Uma característica. Vamos identificar como Joana. Então, eu era estudante. Então, assim, tinha as tarefas de aluna, né? Lá do galpão. Mas depois tinha que juntar. Ao mesmo tempo, assim, às vezes estava lá na patio, tinha, assim, núcleo na sala, núcleo na varanda, núcleo no quintal. E depois tudo isso era um só. Então, assim, porque era assim mesmo, vários núcleos. E tinha que todo mundo ensaiar, porque ia ter a apresentação. Então, é uma construção que, às vezes, é separado, mas depois tem que unir. E a pesquisa, cada um também tem que estudar um pouco, né? Todo mundo faz um pouquinho de tudo. Todo mundo tem que ali, estudar né? ali para fazer. Chegar no trabalho final. E uma E vai coisa que entender a o que gente... tá fazendo ali, né? Eu vou chegar, pegar um texto pronto, não saber do que é, para onde vai, né? Então, não tem como, assim. E tem também a troca de saberes, né? Que a gente sempre busca nos nossos processos trazer para perto pessoas, referências para nós, né? Pelo menos. Ou para trazer alguma técnica, ou para trazer algum tema de reflexão que vai ajudar a dar corpo, profundidade para o que a gente está construindo. E também a gente acaba adaptando e seguindo também no caminho dos editais, né? Então, tem as ideias, a gente tem o nosso varal de ideias, né? De coisas que a gente sonha e vai tentando, né? Viabilizar, porque essa coisa de distância, né? Gera um custo. Então, tem toda uma estrutura que precisa acontecer, né? Pra gente ter esses ensaios, essa frequência e tudo mais. Então, essa coisa aí tem o nosso núcleo de produção, né? Que aí é também quem acaba aprofundando um pouco mais, porque a gente vai ali estudar a argumentação do espetáculo, vai entender, né, como a gente... quais os temas que atravessam ali, né? Então, também a gente pode dizer também que essa produção não é uma produção técnica, é uma produção criativa, né? Muitas das ideias nascem ali no criar, né? Ou então em projetos que não são necessariamente de construção de espetáculo, enfim, mas que o foco, né? Mas por meio de oficinas, de trocas, de eventos, como o segundo encontro de Saber Brincantes, que vai acontecer no final desse mês, de maio. O primeiro também, que agora tá vindo o segundo. Sim, eu só fiz um merchan. Já adianta, né? E aí essas ações que a gente faz também vão sendo alimentadas. Então, a prática também é também um recurso de criação que a gente agrega com a gente. Essas peças que vocês já fizeram, né? E acho que justamente por vocês serem majoritariamente um grupo femininas, né? No grupo de teatro, faz com que vocês façam peças mais voltadas com essa temática, né? Que é o caso das duas que a gente mostrou aqui. E também a da adaptação da Joana Dark, né? Vocês consideram que isso seja uma característica, assim, de vocês? Que se alguém vê uma peça com essa temática, pode pensar, tipo, é da Companhia Severina, alguma coisa assim? Que é um tema, assim, que vocês buscam trazer na peça de vocês? Ou tem peças, não só peças, outras vertentes da arte também que fujam dessa temática um pouco? Tem outras, né? Eu não sei, eu penso assim que
Por exemplo, nós somos mulheres, então a nossa vivência, busca né? é a vivência. Então a gente acaba retratando e falando sobre aquilo que a gente vive mesmo, né? Então, por exemplo, também tem a questão da maternidade, que é uma coisa muito forte dentro da nossa companhia. Tem mulheres que também são mães, então para essas mulheres artistas conseguir trabalhar, precisa que tenha esse espaço de acolhimento com os filhos. Então acaba retratando isso, às vezes leva para esse lado da infância também, mas não necessariamente. Então, acho que fica realmente dentro daquilo que a gente está vivendo, né? Não sei. É que também tem a linha de pesquisa, né? Assim. Também. Então, temos mais outros 2 espetáculos, que é o Boi Jacá, é uma linha de pesquisa, que fala do boi que já existiu aqui em Pindamonhangaba. Ele está no processo meio de ressuscitando, né? Ele já morreu, agora está meio... Tá voltando. Ele já voltou, queremos na voltar. verdade, né? Aí a Laila pode falar mais a fundo, mas, assim, é uma outra linha, né? Fala um pouco dessa questão da cultura, da cidade, é uma linha de memória, busca das memórias, de valorizar o lugar onde você vive, né? Quem que foi esse boi? O que ele fazia? Por que ele existiu aqui e não existe mais? O que aconteceu, né? Por que... E aí é uma pesquisa, né? Teve um projeto que foi o primeiro... Mombá Saberes Mombá Brincantes. Saberes Brincantes. É que a gente está com um novo projeto e aí a gente mistura os nomes na cabeça, assim, que é continuação. É continuidade, né? Então, do Mombá Saberes Brincantes, essa pesquisa culminou nessa história da cidade, desse boi da cidade, e o resultado foi um espetáculo que chama Por Onde Anda o Boi Jacá. Isso. É isso, né? E aí parte de... Tem muita brincadeira, é um espetáculo que tem um pouco a ver com o nosso percurso de cortejos cênicos. Então, é um espetáculo andante e fala dessa história, desse boi jacá. Tem música, tem brincadeira, o que mais que tem? Tem muitas outras coisas dentro do boi. Bem lúdico, bem né? as histórias, Então, não é uma questão feminina. E também é uma parceria que foi da Bahia Artes com a Severina, é o espetáculo Candu, e que já retrata assim, uma outra situação, que é um processo de retomada indígena, que acabou culminando numa autobiografia de uma atriz, né, que faz parte da Severina, que é a Porã Puri. Então, retrata a retomada indígena Puri, aqui no Vale do Paraíba. A partir das vivências dela, né? Dessa busca dela mesmo, assim. Então, daí mostra assim, que a gente não é só... Mas temos sim esse olhar, né? Eu mesma, particularmente, Vânia, tenho vontade de aprofundar em algumas questões que são questões femininas, né? Então, mas temos esse outro caminhar também, né? E contação de história também tem, a Laila tem da criação do mundo, né? Já fez outras também. São essas contações de história que a gente faz também, né? Vamos produzindo espetáculos e também contações de histórias, esquetes, trabalhos menores, assim, né? Isso do feminino, né, sempre foi uma coisa... É porque a gente partiu de uma história que vem de um livro que fala sobre o feminino, né? Com Bernarda, a gente virou uma companhia enorme com todas as mulheres, né? Então, acredito que mesmo que os outros espetáculos não tragam a figura ali como protagonista, né? São narrativas, olhares, memórias que partem também dessas mulheres, né? Eu acho que isso o protagonismo não é só falar sobre, né? Mas dar espaço. Então, quando a gente está ali se dirigindo, sendo dirigida por outras mulheres, sendo iluminada por outras mulheres, né? Sendo produzida por outras mulheres, é claro que vai ter um outro tipo de experiência, né? Mas é como a gente acabou tendo essa marca, né? Que a gente é uma companhia só de mulheres e tal, mas a gente até tem os nossos severinos, tem os nossos severinos oficiais, e a gente tem muitos parceiros, né? A gente consegue, de certa forma, dialogar com outros grupos, outros artistas, né? Que sempre estão somando aqui no nosso
no nosso trabalho. A impressão que eu tenho é que os grupos de teatro aqui da cidade e região são bem unidos, né? Sempre um ajudando o outro quando precisa, fazendo trabalhos em conjunto, né? Sim. Acho que é a impressão que parece. A gente tem um movimento bem forte, ainda que talvez não sejam, né, essa coisa todos juntos, né? Porque acho que nunca vai ter também, né? Acho que faz parte também, né? Discordâncias e caminhos diferentes. Então, essa coisa de estar todo mundo unido, acho que é um pouco, né? Aquele sonho, né? Mas, independente disso, acredito que um artista, quando sobe, puxa outro artista, Sim. né? Uma mulher, quando sobe, também puxa outra mulher, né? E, enfim, outros corpos também em situações de vulnerabilidade. Então, assim, o Vale, de modo geral, tem uma força artística muito grande. Então, a gente vê brotar, né? Companhias, estudantes, tem um festival aqui, né, que é um festival que está aí completando seus 50 anos, um dos festivais mais antigos, né, do país. Então, são lugares, né, que geram essa efervescência, assim, de pessoas, e a gente vai... é o projeto da companhia, mas eu tô ali também, tô fazendo uma ponta ali, uma direção aqui, um cenário ali, né? Se manter como apoiadores, né? Justamente para ir puxando um ao outro mesmo. Eu acho que a classe artística, independente de ser do teatro ou não, né? Talvez parece que tenha um pouco de dificuldade dessa união, mas eu acho que mais do que sempre a gente precisa, né? Ter se olhar enquanto classe de tá buscando junto, né? Ter uma união no sentido de, nossa, a gente já tem tido conquistas, né? E aí, de repente, vem aí notícias de que pode vir grandes perdas, né? De investimentos. Então, se só houver desunião, acho que deve ficar mais fácil da corda bambear, né? E quando se resolve, quer e sabe que quer ser artista, quer trabalhar com arte e cultura... precisa ter, né, essa consciência assim, de onde que a gente está, a dificuldade está no vale também, porque nem sempre vai ser mais fácil, né, assim, e está concorrido, né, assim, hoje a gente trabalha com editais, então tem muitos artistas, e aqui ainda tem muita gente boa fazedora de cultura, mas às vezes a gente não consegue também acompanhar os outros trabalhos, né, e os outros também, é difícil acompanhar o trabalho de todo mundo, assim, porque todo mundo tem muita coisa, né? O tempo tá... São várias questões, né? Até de... agendas, né? Geográficas. Também, né? Também. E qual que é a percepção que vocês têm em relação ao público? Temos bastante criadores de artes aqui na região, como vocês disseram, mas em relação ao público, vocês acham que a galera aqui da cidade e região consome bastante esses conteúdos que vocês produzem? Ou acha que dá para dar uma melhorada nessa situação? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Eu acho que Pinda vem... né, já tem um público, por exemplo, o Festival Nacional de Teatro, que já acompanha há muitos anos, mas, né, a gente sabe também que não chega para todo mundo. Não chega a informação, por exemplo, da existência de quase 50 anos de um festival de teatro. Né? Então, isso é uma coisa que precisa ser melhorada. E não só esse festival, como quase... né, todo mês tem uma programação, por exemplo, no Galpão. Não só no Galpão, mas no Bosque, no Parque. E, às vezes, também... não é porque a pessoa... acho que muitas vezes as pessoas não procuram. E também por conta dessa cultura de massa, né? Assim, hoje é mais fácil saber de um show, né? De um cantor mais famoso, tal, da musical ou uma banda de sertanejo, do que de um espetáculo de teatro. E ó que a gente faz um boca a boca e a gente trabalha assim, ó, quase que batendo de porta em porta, fala, olha, vai ter teatro, é gratuito. Coisa boa, gente. Entendeu? Então assim, a gente tenta furar essas bolhas, assim. Isso falando mais da parte de produção mesmo, que a gente não faz só a nossa produção, como de muitos espetáculos de fora também, assim, né? E
toda vez, não dá pra gente ficar esperando que o público vá chegar, por exemplo, no galpão, porque sabe que vai ter um espetáculo ali. Não, tem que trabalhar para isso. Tem que ter uma divulgação muito proativa, né? Eu não abro mão do boca a boca, eu sempre falo, Acho que apesar convida de aí. focalização, melhor é boca a boca mesmo. E enfim, pra gente voltar aí, porque como não tem no galpão, por exemplo, como não tem uma programação fixa, né? Então, todo sábado tem espetáculo, 8 horas. Então, né, dificulta também. Né? Eu acho que se tivesse essa frequência também as pessoas iam saber. Né? O galpão é longe também, né? Meio fora de mão, então também essa questão de acesso, né? Transporte é complicado. Sem querer cortar um pouquinho, mas também eu acho que às vezes o público pode achar que é uma coisa que não é para ele, entendeu? Então, assim, eu acho que dentro do teatro tem esse, não gosto daquilo lá, não é para mim ir no teatro. Então, e às vezes, não, né? Assim, não é, na verdade, o teatro é para todo mundo. Mas, às vezes, para esse, tem pessoas que eu acho que até mesmo por falta de acesso ou porque não foi apresentado mesmo, né? Eu digo... Até mesmo dentro da escola, entendeu? Assim, nunca teve contato, então acho que é uma coisa muito distante, enquanto que ainda tem uma oferta muito boa, né? Mas é isso, assim, né? Acho que é uma herança colonial aí que a gente tem de olhar para algumas coisas e de fora, deixar né? de olhar outras, Sim. né? E a gente percebe muito isso também, né? Eu acho que o teatro, a cultura e muitas outras tradições, movimentações artísticas da nossa cidade, eu acredito que elas a gente vem descobrindo, né, a partir das nossas pesquisas, quanta coisa teve aí de referência de mestres de cultura popular, brincantes, movimentos, figuras como esse boi jacá, né, que a gente fez uma pesquisa sobre boi, e aí a gente acabou caindo nessa história do boi jacá, e a gente nem lembrava que tinha boi em Pinda, e aí foi voltando assim as memórias, né, até lembrar, tipo, nossa, é verdade, corri atrás desse boi e tal, e nisso a gente vai descobrindo muitas outras coisas, né, que estão na memória das pessoas, mas eu acho que por falta de vazão, de valorização, né, da cultura de um modo geral, e fomento também, né? Muito importante o fomento público, né? O público que eu digo das esferas, né? Prefeitura, Estado, país, apoiarem e dar suporte para o artista, né? Senão esvazia mesmo, né? A gente acaba enfraquecendo. E eu acho que com o teatro, com o Fest é a mesma coisa, né? O Fest, ele tem o seu público ali, que sabe sempre que tem o Fest, né? Tá ali, e que é uma semana inteira, então, se eu não fui hoje, eu vou conseguir amanhã, dá um jeito de ir, não é aquela coisa que pega de surpresa. Não, praticamente todos os espetáculos. É aí que tá o nosso... Como é que fala? A nossa questão, né? Porque... A gente vê muitas peças aí, a Patrulha Canina, chegando, cobrando ingresso, o pessoal lotando teatro, a gente vai lá, faz nosso trabalho de graça. De graça não, né? Mas assim, gratuitamente acessível para o público. E tem que ficar nessa procura, né? Além de... Público. Né? Não tem um canal direto para informar isso, né? Às vezes o que eu percebo, assim, não sei, mas parece ser um medo do público também, sabe? De gostar de algo que não é do cotidiano, que é algo... Por exemplo, a criançada gosta da Galinha Pintadinha, de uma Patrulha Canina, mas se levar para outra história também, sabe? De uma forma gratuita, acessível, não sei, fica parecendo mesmo um certo medo. E aí eu falo que aí tá o nosso conflito, né? Porque também não desvalorizando esses artistas, esses trabalhos, certeza, né? Porque são artistas, é isso, né? A gente tá na profissão, tá aí, cada um vai... A gente não acha que existe concorrência, assim, na arte, né? Porque cada artista, por mais que queira fazer igual, é diferente, né? Vai sair diferente, então...
essa autenticidade de cada um, né? É algo único e que a gente não se compara, né? Então, também esses editais, né? Acaba, infelizmente, às vezes gerando mesmo, né? Embates, desavenças, né? Porque a gente está ali disputando um peixe, muita gente disputando um peixe pequeno, né? Então também tem essa... Vamos dizer assim, a gente até entende, né? Mas acho que tem caminho para todo mundo e acho que a gente aqui na cidade está conseguindo, cada grupo, grupo de estudantes também, né? A gente está com bastante grupos de estudantes, isso é muito bacana. Eu acho que quanto mais referência a gente proporciona, mais as pessoas vão ver que é possível e apostar nessa área, né? Que tem esse medo que a Isa falou também, né? De colocar a arte como uma coisa que não dá dinheiro, que é supérflua, que é aquele povinho esquisitinho. Né? Não sou de teatro, que é até coisa esquisitinha, também, né? Então acho que tem esse preconceito e essa visão, assim, que eu acho que já está bem ultrapassada do artista, né? Eu acho que a gente amadureceu bastante esses editais, esses fomentos que a gente tem tido abertura, acho que foi um marco para a gente poder se fortalecer também, cada um... A própria pandemia, né? Obrigou a gente a se virar, né? E o que você fazia, né? Dentro de casa? Consumia o quê? Netflix. Arte, né? Arte. Pois é. Né? Então, e teve todo tipo de arte na televisão, né? Sim. Então, assim... Então, só que se esquece, né? Assim, a memória, exatamente, eu acho que uma das nossas pesquisas que é trabalhar as memórias, eu acho que é uma coisa que tem que ficar para a Severina para sempre, assim, para qualquer temática. Porque isso não pode ser só para a Severina, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ir passando, sabe? Porque eu acho que a perda da memória, como um geral todo mesmo, assim, né? É o que faz isso, né? Assim, então a gente vai indo. Onde está indo a massa, o que está... é isso que tem para mim? Então é isso que eu vou consumir. E aí você nem sabe realmente do que você gosta. Eu acho assim que tem uma geração, não só uma, mas muitas, que as pessoas só foram indo porque era aquilo que só aparecia para ele. Aí de repente, se você for aqui assim... abrir assim, opa, peraí, né? Tem outras coisas. Tão legal, né? Vai no teatro, você sai, come alguma coisa com os amigos, dá pra ser bem divertido e a galera ainda assim não vai, né? Vai pra casa do Patiô. Depois vai pra casa do Patiô. Aproveitando que a gente tá... uma coisa que eu ia falar, acabei esquecendo. A gente vê muito professor, né? Professor ouve... mas além de dar aula, você também faz outra coisa? Artista também escuta muito isso, né? Que vocês falaram do preconceito também, né? Mas além de atuar, você faz o quê? Dou aula, né? É isso ainda. Além de ser professora, somos artistas e professoras. Severina faz tudo, né? Tem que... É triste, né? Porque às vezes sobrecarrega e a gente não consegue dar o que a gente pode, né? Você tava falando... pode falar. Mas foi uma pergunta? Não, é só um comentário, né? Mas, escuta muito isso também, né? Que você falou do preconceito, eu lembrei que o professor ouve muito isso. Com o professor escuta, né? Também. Por que será, né? Não deveria, gente. Também não professor né? Não, porque o professor deveria ser o que melhor ganha, né? Acho que esse já é um discurso já batido também, mas... Batido não, nada né? de melhorar. Você fala, nada de melhorar o salário deles, né? Entrar nesse assunto e não continua, né? Nada, né? Falar um pouquinho também sobre, né, edital, essas coisas, e como é que funciona o financiamento aí de vocês para vocês conseguirem montar peça, ter figurino, cenário, como é que funciona essa parte financeira aí de vocês? Primeiro tem o investimento das pessoas, né, do nosso tempo, os nossos investimentos, né, dos nossos neurônios, da nossa criatividade para começar, né, então... A gente não parte de nada para construir um projeto. Pelo menos não a gente, não que isso não aconteça. A gente sempre tem algo ali que já está sendo gestado, já está ali cozinhando,
esperando essa oportunidade para ganhar um suporte e poder acontecer do jeito que a gente quer e merece, né? Então, eu quero ter um tecido, aquele tecido, porque faz diferença na nossa criação. Eu quero ter, chamar aquela pessoa para fazer iluminação, para ensinar a gente de iluminação, porque a gente precisa desse aperfeiçoamento. Então, isso a gente só vai conseguindo, né? Por meio dessas possibilidades. Então, é um pouco isso, assim, não sei se respondi a sua pergunta, né? A gente sempre tem os projetos, né? Os projetos artísticos, e conforme as oportunidades vão chegando, a gente vai... Tem muita gente que acha que isso molda um pouco a criação. Pode ser que sim. Eu acredito que pra gente não é... Pra gente é muito bom, assim, sabe? Ter esse prazo, até, inclusive, né? Esse suporte financeiro, essa possibilidade de juntar pessoas, de ter um transporte, de ter alguém para ficar com as crianças, para aquela mãe ali ser atriz e se concentrar ali, né? Mas nem sempre foi assim, né? A Yaga nasceu, né, com 2 atrizes, com a vontade e um investimento, e chamaram uma direção que investiu também, né? Seu tempo, sua dedicação, seu olhar. E então a Yaga nasceu sem verba nenhuma. É verdade. E Foi aí, um investimento. Foi um investimento. Próprio mesmo, de tudo. Né? E aí, conforme a Yaga foi caminhando, foi se quitando as dívidas. Então, ela nasceu com dívidas. Hoje não tem mais. E por um tempo foi a Yaga que manteve a Severina, né? Assim. Inclusive, quando a gente transferiu a sede da Severina para um outro espaço que era alugado, né? Então, também a gente conseguiu ter com o próprio espetáculo, né? Poder fomentar um espaço. Acho que foi uma e hoje, além da, né, a gente tem os editais, tudo, daí vem também alguns trabalhos extras, e aí a gente está procurando o quê? Ter o caixa da Severina, né, da produção, porque é uma maneira de a gente fazer num caixa nosso, então tira uma porcentagem para isso, para o nosso próximo espetáculo, se a gente precisar ou numa condução ou alguma coisa, a gente ter alguma verba ali. Entrar no caminho de construir uma autonomia, né? Acho que é o que a gente deseja, porque tem o edital, o edital é bom, é ótimo, mas se não tiver mais, exatamente, como a gente caminha, né? Então, também a gente tem essa atenção de buscar outros meios, né? Então, tem chamamento na prefeitura, a gente está lá no chamamento para dar oficina, para dar... Contar histórias, workshop. Severinas estão ali. Tem os editais, tanto os editais de projetos, né, que são editais mais intensos, por exemplo, o do Boijacá, né, foi uma difusão de cultura brincante, a gente deu oficinas, a gente recebeu pessoas, recebeu mestres também. Então foi um espetáculo que ele nasceu de um processo de 3 projetos anteriores, né? Então, porque começou essa pesquisa do boi a partir de um trabalho que a gente foi fazer de mês do folclore, eu e um parceiro nosso, o Rafa Gomes, que inclusive é o Severino Mora. Severino primeiro. Né? A gente trabalhou muito juntos, assim, né? Jovens começando e tendo oportunidades e fazendo esse mundaréu de coisas, né? Então foi numa conversa justamente sobre isso que surgiu o nome da companhia, né? E aí tem os editais, né? Então tem esse pensamento criativo contínuo, né? Então, que vai sendo formado ali, por mais que tenha prazos de editais e tudo mais, a gente vai aproveitando aquilo que a gente consegue para fomentar a criação, fomentar texto, fomentar técnica, e resultar,
né? Como foi agora o espetáculo do Boi de Jacá. E a gente é um pouco ousada, megalomaníaca, que a gente nunca quer agora. Porque é isso, entendeu? A gente vai... O Yaga era uma contação de histórias, virou um espetáculo. Virou um espetáculo. Então... Candu também. Candu também, era uma contação São de os histórias. processos da nossa utopia. E agora nós estamos também como estamos, assim, né, no momento de estruturação, né, dessa parte de produção, porque se a gente não produz, nós não conseguimos trabalhar enquanto atriz, ou, enfim, direção, seja lá o que for. Então, assim, como que nós vamos, né, tá fazendo esse caixa? Como que a gente vai conseguir mais verba para a gente se manter independente de ter apresentação não, de ter edital ou não? Então, é um caminho nosso que a gente está, cada dia que passa, né, procurando encontrar quais são esses outros meios, que não só apenas o teatro ou uma apresentação, que pode gerar, de alguma maneira, uma verba, uma enfim, renda, alguma renda né? Para pra que a gente gente. possa se dedicar à arte, né? Ao que a gente escolheu como profissão. Estava até agora, né? Até esse mês, então esse começo de ano, como que eu vou me manter na Severina sem precisar, por exemplo, né? Eu dava aula ano passado, né? Então, voltar para a escola, né? Que, no caso, isso não vai acontecer. Então, assim, daí chegou o mês passado e realmente não vai ter. Então, vamos encontrar maneiras de conseguir fincar mesmo, né? De se sustentar dentro E é um dessa estudo, profissão, né? é um estudo Porque... prático, né? No dia a dia mesmo. E eu achei que nosso início está caminhando muito bem. E uma busca, né? De encontrar as ferramentas. Acho que tem essa coisa também de arte, dinheiro, né? Muita gente condena isso na mesma frase, né? Vamos dizer assim. E eu acho que isso vem desse amadurecimento da arte enquanto profissão mesmo, né? Tem coisas que a gente precisa fazer, processos burocráticos, precisa fazer inscrição, abrir MEI, né? Então, vamos abrir, né? Isso que precisa? Então, é a solução. Essa é a solução para eu fazer minha arte? Então, essa é a solução que eu vou usar de instrumento. E a gente faz também um monte de curso, né? Curso de produção, tem curso que a gente está indo ou pelo menos mandando uma ou outra. Um investimento, né? Sim. Precisa. E até quando a gente estava conversando pelo Instagram, vocês comentaram que estavam fazendo um intercâmbio com um grupo mexicano de teatro. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa oportunidade aí que vocês tiveram, como é que foi. Os caminhos que a produção vai levando a gente também, né? Veio um pessoal desde Mi Ventana Veio, que é um grupo mexicano, né? E uma conversa com a Itzel, né? Que é quem faz a produção lá, pelo menos estava fazendo aqui para o Brasil. Eles iam vir para cá e aí ela procurou, né, em um grupo de produção da Florar Cultura, que é também a Cíntia, uma mestrona nossa, né? Então também acho que a gente também está aqui onde a gente está, muito porque a gente vai nessa busca, né? E se dispõe, se propõe. E aí ela perguntou, alguém conhece lugares, espaços que a gente possa apresentar e tal? E aí eu falei, eu não sei exatamente o que você está querendo, né? Mas tem esse espaço, tem isso e aquilo. E aí acabei conseguindo colocá-las no edital Amoreiras, no qual a gente também foi contemplado. Então começou a juntar as atividades, sabe? Então eles vão vir para cá, a gente vai tentar uma oficina deles e tal. Vão vir para o festival, a gente também vai no festival, a gente ia dar uma oficina, eles vão participar da nossa oficina, eles vão dar... Aí virou um intercâmbio, né? Assim, né? E é uma coisa assim, né? Tipo, vamos. Tem muita... Isso é daquela casa também, é da Casa Patiô, essa coisa de... Vamos fazer tal? Quando? Agora? Pra ontem. Né? Dá certo, não é o melhor dos mundos, mas... É um jeitinho nosso também, né? De anunciar as coisas meio... E o intercâmbio foi porque eles ficaram hospedados ali na Casa Patiô. No enfervecer as coisas acontecem, né? E aí
foi uma oportunidade, né, da gente poder trocar com outra cultura. E foi bem nítido, assim, algumas diferenças, bacana, assim, observar, né, e ampliar os nossos horizontes, né, e eu acho que também ampliar para isso, pelo que você falou mesmo, né, como a gente se sustenta, né, eu acho que a gente tem que estar sempre ampliando os nossos olhares, os nossos horizontes, porque a gente consegue encontrar esses caminhos de uma forma ou de outra, né, acaba conseguindo, porque quando a gente não está num projeto, a gente está no projeto do outro, ou a gente está com um festival, tem também os festivais que a gente participa, né? Então, nem todos têm um cachê, né? Aquela coisa, mas também é uma troca de experiências que vai gerando outras trocas, que podem não ser financeiras nesse momento, mas que futuramente podem ser, né? Network, né? É tipo plantar a sementinha e no final você vai realmente colher, né? Então é essa troca de você ir para se aventurar do nada, vamos, e no final vai receber alguma troca, seja agora, seja para frente, né? E aí essa foi uma iniciativa que a gente fez assim na caruda, assim, sabe? Custo zero. Custo zero. Foi na troca de... Custo zero não. De Mentira, ganho zero. Ganho zero, foi só né? troca, mas troca. Sem gastos. Então. Foi ganho. Mas é isso, a gente também tá aberto para isso, né? Sim. Entender também que não é só o financeiro, né? Então também acho que não se deixar explorar, né? Porque tem muita gente que troca por divulgação. Não, né, gato? Mas também entender as oportunidades que aparecem para a gente abraçar e ter essa visão que também isso pode nos potencializar. Encontros também potencializam, né? E uma das trocas foi, né? Eles ficar e aí eles iam propor uma oficina. E nós, poderia até ser uma oficina só para Severina, mas não, né? Essa oficina foi no Teatro Galpão, aberta para todos interessados. Então foi uma troca não só com a Casa Patiô e a Severina, mas com quem quis de Pinda, ou de Taubaté, veio o pessoal de Taubaté também. E é isso, né? Porque não tinha motivo pra gente fechar só ali, né? Sim. Só entre vocês, né? Não. E a gente gosta de gente, um grupo grande, de ir pra rua, né? Então, foi muito bom. Eu marquei aqui 2 projetos de vocês que a gente ainda não chegou a mencionar, que é o Pastrana e a Mostra Solos, mas não só. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses 2 projetos. Pastrana O Pastrana foi o espetáculo do grupo. Do grupo, isso, mexicano. Eles se apresentaram e vocês deram um apoio para eles. Nós fizemos a produção e eles apresentaram lá no Amoreiras, em Lorena, e aqui no Galpão. Né? E nós cuidamos da parte produção da local, produção mesmo. Divulgação, enfim, local, enfim, tudo que precisava para que acontecesse. E a Mostra Não Solo, a Laila vai falar. A mostra foi uma parceria com a Cíntia, inclusive, né? A Cíntia Margaret, a Suelen Leal e a Natália Sá. É uma mostra de solos femininos, né? Trazer essa temática também. E uma ideia que surgiu com a Cíntia e outros parceiros no período de pandemia, se eu não me engano. E por conta justamente desse vínculo que a gente vai criando, né? Que eu fui fazendo vários cursos com a Cíntia. A Cíntia, ela produziu e produz algumas coisas também do Lume Teatro, que é um grupo referência, né? Um grupo que tem uma pesquisa ligada à universidade, né? Então, a gente foi ali bebendo também daquela fonte e entendendo modos de fazer, né? E aí ela trouxe essa coisa da produção também, inclusive, pra gente, né? Esse lado mais afetuoso e criativo dessa produção. E aí esse encontro, né, com essa pessoa gerou muitas coisas, e uma delas foi a mostra Solo, mas não só, que dessa vez aconteceu aqui em Pinda, que daí foi por meio de um edital, né? Essa edição foi a edição Vozes do Interior, onde a gente
fez esse recorte de solos do Vale do Paraíba. E aí, né, a gente fez aqui essa amostra de 4, 5 dias. A amostra tinha uma residência artística, que é uma experiência muito... Quer falar um pouco, Isa? Ai, foi incrível. Foi a primeira residência que eu fiz. E tá, né, experienciando mesmo com mulheres de diversas experiências, tanto artística quanto de idade, tanto de lugares também. Então, tinha gente de Bauru, tinha um pessoal de Curitiba. Então, foram várias mulheres mesmo. Foi enriquecedor, foi muito lindo. E aí, dentro dessa programação, tinha essa residência, né, que as meninas ficavam num período contínuo, né, constante, juntos, fazendo as atividades, tanto a residência que era ali fechadinha, com esse grupo de, acho que 20 pessoas, e tinha as oficinas e os espetáculos, né? Então, também foi um projeto também que a gente contou muito com o apoio da Secretaria de Cultura, né? A gente, acredito que até então a gente tem esse diálogo, né? Esse apoio, isso é muito importante, né? O Conselho Municipal de Cultura funciona, né? A Secretaria de Cultura funciona, então isso também é uma forma de nos viabilizar. E a mostra foi essa parceria, né? Foi essa grande experiência, porque daí a gente agregou feira, né, na frente do teatro, feira de artesãos, né? Isso. Teve o Sarau Patiô também, né? Que é um sarau que acontece na Casa Patiô. Então, nós conseguimos incluir no festival, né? Foi bem legal. Então, para a gente encaminhar para o final da nossa conversa e para os nossos quadros, queria que vocês falassem se tem algum espetáculo, alguma oficina, alguma coisa que vocês estão fazendo atualmente ou que vão iniciar. É a hora de fazer o merchan de vocês. Agora. Temos bastante, né? Tem bastante. Por onde começa? Eu vou falar do que a gente está construindo e as meninas falam dos eventos, tá bom? A gente está agora no processo de criação do Cortejo da Utopia, né? Que é um trabalho que vem das nossas experiências de cortejos cênicos, que é também um forte da nossa companhia, de fazer... A gente participou muito das divulgações do festival. Então, por muitos anos eu coordenei, assim, esse cortejo que vai ali no mercado, na feira, comunicar que o festival vai acontecer, e sempre de um jeito teatral, né, cênico. E a gente foi se interessando também por se aproximar da linguagem do teatro de rua, o teatro, o cortejo, né? Essas manifestações populares também que são de caminhada, né? Foi onde eu comecei, né? Inclusive. Festa do Divino. Há 15 anos atrás. E aí a gente tá com começou lá em 2021. 2, quando teve uma aberturinha, assim, da pandemia. A gente foi até de máscara, a gente fez esse experimento, o Cortejo da Utopia, que era uma vontade nossa desse reencontro com o público, né? Nem tinha certeza ainda se isso realmente ia poder estar acontecendo. Né? E aí a gente fez uma intervenção, funcionou, até as pessoas que... Tem isso também, né? A gente... Tem aqueles espetáculos, as experiências como o do cortejo, que tem a gente, né? Mas as pessoas podem entrar, né? Podem participar também. E agora a gente está com esse projeto aí encaminhado. É o início de processo, né? Ainda não temos, como você falou, né? A gente não está ainda em projetos, mas esse é um exemplo de trabalho que a gente vai vamos conversando, aprofundando. Já iniciamos e sem fomento, né? Assim, então, pela vontade e necessidade também, porque a gente precisa, né? Isso é o que um nos projeto mantém, utópico, né? A gente sabe que vai dar um trabalho, porque a gente quer colocar, inclusive, as nossas crianças no meio. Então, assim... E crianças artistas, viu? Olha, criançada, eu sou coruja, né? A tia é coruja. Já tem até artista, só falta tirar o DRT da Maria. Da Maria só falta tirar o DRT. É verdade. E aí agora, né, dia 31 de maio,
Então, na verdade, inicia dia 24 de maio. A gente adiantou uma semana antes com o cortejo de abertura do segundo encontro de saberes brincantes, edição Siga o Mestre. Então, esse nós fomos contemplados pelo edital de linguagens artísticas aqui do município, dando continuidade àquele primeiro encontro, né? Então, na primeira versão foi o estudo do boi, né? Agora, a gente está indo, né, num momento de chamamento, né, abre aspas, mas um credenciamento, também nesse finalização, um mapeamento de quem são os mestres e mestras daqui do município, principalmente, que está dentro dessa área do brincar, né, um mestre brincante. Então, seja pelas manifestações populares, né, ou um fazedor de brinquedo, ou uma senhora, ou um senhor contadora de história, ou que canta cantigas, né, brincadeiras de rodas. Então, a busca é essa, bonequeiros, enfim, fuxiqueiros. A gente tem o Prêmio Cultura Viva, na Cultura cidade. Viva, não? É isso mesmo, né? Cultura Viva, Prêmio isso. Cultura Viva. Que é um prêmio municipal que premia mestres, né? Pessoas com mais de 60 anos que tiveram uma forte contribuição para o município nas suas áreas diversas. E aí a gente está com esse recorte, né? De buscar essas pessoas e muito por conta dessa manutenção da memória, né? Eu acho que quando a gente viu que o boi, jacá... Aqui tem 3, viu? Que já ganharam o prêmio. Aqui tem, na Ferró? Tem nosso professor de teatro, que a gente tem aula de teatro aqui no clube Tem, também. eu tô ele já sabendo. ganhou, que é o Wilson. Não, O João Paulo Verney, que ele é verdade, jornalista, tem uma história inteira de pinto, que você pediu uma foto pra ele, ele tem. Sim, Impressionante. sim. E o irmão dele também, que eles são trovadores também. Sim, O irmão dele sim, ganhou sim. também. tem Ele uns ganhou 3. recente, o irmão, né? Acho Foi. que foi 2024. Isso. Aqui na Ferro tem os 3. Mas aí, então, eles são da cultura viva. E da aí, cultura os brincantes da cidade. Então, a busca também é por essa vertente, brincadeira, né? né? E tal... Fala, pode falar. Não, pode... Não, resgatar não, né? Olhar para essa riqueza que a gente tem, né? Que a gente teve também no passado, dessa cidade brincante, dessa cidade que teve seus movimentos de samba, teve seus movimentos de festas, né? Festa tem congada, como que fala? Moçambique. Folia de Reis. E que foram tradições que foram, né? Tipo, quem tem interesse de registrar essas tradições? Né? E aí eu acho que é aquilo que entra no querer contar as nossas próprias histórias. Se a gente não contar, quem vai contar? Então a gente também, quando viu que o boi jacá, a gente começava a conversar e tinha muita gente que lembrava, que falava, e muita gente que trazia as histórias com um brilho no olho, sabe? A gente fez um encontro espontâneo num dos movimentos da pesquisa. A gente fez um movimento espontâneo para reunir pessoas do bairro lá do Alto do Tabaú, que foi um local onde aconteceu, né, em um período, porque também aconteceu em vários períodos. E o brilho das pessoas que foram ali porque ouviram o nome do boi jacá. Então, essa brincadeira que de fato fez diferença e ficou ali, né, na construção cultural da nossa cidade, na construção do imaginário dessas pessoas. E quem é que vai registrar? E não tem foto, a gente não encontrou, é muito difícil achar alguma escrita, alguma foto. Então também essa busca dos mestres, né, é também para a gente continuar essa pesquisa de registro, de mapeamento, de todos esses que são saberes, né? Desses saberes que são passados pela oralidade, né? Manter essa história e os saberes também, né? Acaba mantendo vivo mesmo toda essa história e dar continuidade, até para repassar para essas novas gerações, que eu sinto também essa dificuldade da nova geração, de não ter o conhecimento ou não ter, às vezes, o interesse também. Então, acho que é uma das coisas que está dentro da nossa pesquisa, né? De repassar mesmo. E aí, sobre o encontro, então, dia 24 tem o cortejo, né? Então, vai passar pelas ruas da cidade, a gente vai estar divulgando direitinho, né? Mas sempre tem aquele mesmo trajeto, mais ou menos, né? Talvez, né? Museu e chega até o mercado, ou do mercado sobe até o museu, né? Mas é esse percurso. Talvez vai e volta, enfim.
Temos parceria nesse cortejo, né? Que vai ser o grupo Ziriguidum, que vai estar participando também com a gente. Não só no cortejo, Não né? só no cortejo, Então, no encontro todo. parceiras É, de Longas muitas datas. outras... Muitos encontros. Muitas né? outras brincadeiras, que as sim. nossas brincadeiras são sérias. E aí, no dia 31, né, tem a roda do Siga o Mestre, né? Então, onde já vai ter esses mestres que vão estar participando com a gente. Já vai ter passado esse período, não é bem inscrição, mas vamos aí chamar esse nome. E aí, através dessa programação que vai ser construída também juntamente com quem vai estar participando deles, vai ter algumas atividades. Então, essa roda vai ser uma roda também de práticas, né? Trocas, né? Através da oralidade, do brincar, do fazer, enfim, dependendo do que esse mestre trouxer, ou mestra trouxer pra gente. E no dia 24, não, dia 1º, 24 é o dia 1º, aí vamos ter apresentações, grupos Ziriguidum e Severina. E talvez outros. E acho que provavelmente vai ter mais coisa. Que a gente Está em construção. Por isso mesmo, né? Pelas parcerias. Então, tem mais coisa agregando aí. Ah, é verdade, né? Tem mais paizinho, né? Tem outras atividades que eu acho que vão vir agregar, né? Pra gente dar uma como é que fala? Dar uma encorpada nesse encontro. Ainda mais, né? Que é um projeto maior, que foi um projeto maior que a gente tentou enviar para o PROAC, né? Siga o Mestre era uma das atividades de um encontro que seria uma semana inteira, que é a Semana Mundial do Brincar, que é uma semana que a gente já tem uns anos que faz parte, né? Da Aliança pela Infância, legal se inteirarem disso também. E aí ia ser essa semana. Não rolou PROAC, apareceu Linguagens, a gente vai recortar e fazer. Até porque fazer sentido também com que a gente tá agora nesse momento, né? Nessa reconstituição de memórias e de histórias. E aí, para segundo semestre, segue a gente, que vai ter muita coisa acontecendo na Casa Patiô. A gente vai começar uma programação Intensa, né? 18 meses de oficinas de teatro para cortejo, oficinas de formação de produção cultural, ateliê, né, de artes plásticas. Vem vindo muita coisa bacana. Acho que esse ano a gente entrou assim, acho que com um sentimento de que a caminhada que a gente nadou e não morreu na praia, sabe? A gente tá vendo esses frutos de fato, né? Esse esforço que a gente vem tendo aí há anos e batendo cabeça e tentando e patinando. Esse ano, esse projeto é uma das coisas que fez a gente, né, botar fé ainda mais, né, no nosso trabalho. De colheita, né? De colher as frutinhas mesmo, plantando. É importante falar que o Encontro de Saberes Brincantes é um encontro intergeracional, né? E a gente entende, nesse encontro, a gente entende como, a gente chama de Encontro de Saberes Brincantes, né? Mas são pessoas ligadas à cultura brincante, que tem uma especificação, cultura popular e cultura da infância. Então, isso também é importante falar, e também que as crianças também são bem-vindas e também serão construtoras aí desse encontro. Legal. Então, a gente vai agora para o nosso bate-bola. Como eu falei, não precisa se prender a uma palavra. Se quiser complementar, tá tranquilo. E aí, cada uma responde, tá bom? Para não precisar entrar em consenso, cada um dá a sua resposta. Primeira pergunta é o que vocês preferem? Oficina, contação de história ou peça teatral, um espetáculo? Qual é o preferido de vocês? Peça teatral. Eu amo contação de história. E o seu? Peça teatral. Vocês preferem público adulto ou infantil? A gente não tem tem essa escolher, tem dificuldade disso. Terceira opção, os dois. Os dois. E pra vocês, o teatro é mais emoção ou técnica? Emoção.
Ai, eu sou muita emoção, gente. Acho, Eu sou pisciana. os dois. Eu acho que é os dois Eu também. acho que é uma construção dos dois. Qual que foi a peça que mais marcaram vocês? Pra mim, o Yaga foi a primeira. É a nossa peça ou peça que a gente De assistiu? vocês. Ah, tá. Ai, que difícil. Eu fico entre Yaga e Candu. Assim, eu não tive e não estou em cena em nenhum dos trabalhos, mas estive na produção dos dois. Então, desde o processo de contra-regra, de produção do pré mesmo, né? Então, não sei, fico dividida entre esses dois processos. Meu foi Candu. E qual personagem que mais marcou vocês? Henrique. Eu falo Bernarda. Não, Bernarda. Não é Bernarda, Ah, é esqueci o Henrique. nome. Não, a outra. Gabriela. Ah, Gabriela. Que ela ganhou o prêmio, tá? Não, Bem era ganhou. um desafio, assim. Era mulher. Entrava uma velha louca, saía, voltava um machão. Abusador. Então é. É, o Henrique? É. Henrique foi... E o seu? Ai, não sei. Eu acho que é a Yaga. Eu gosto muito da personagem Yaga. E vocês têm algum ritual antes de entrar em cena? Que vocês gostam de fazer ali na coxinha ali, antes de entrar no palco? Aquele olho no olho, né? Aquela Mão mãozinha. dada. Mãozinha dada, vibrando ali e fica bem juntinho, assim, se olhando, né, para aquela conexão ali se firmar e quando a gente não faz isso, a gente percebe a diferença de, poxa, a gente não juntou a mão quando foi para começar, né? Parece que passa uma energia realmente pelos olhos, assim. E faz aquele tremelique, né? A gente dá uma tremida, assim, para dar aquela sacudida para poder Sacode a poeira. acordar. Se vocês pudessem escolher qualquer peça para encenar sem limitação de orçamento, o que vocês quiserem fazer, tá liberado. Qual seria? Meu Deus. Nunca pensei nisso. Pode ser, tem que ser. Pode ser uma adaptação do de vocês mesmo, Ah, quiser tá. aumentar, o que vier na cabeça de vocês. Já sei que ela vai falar. Eu ia Fala que falar- eu quero acho ver que a se gente ela vai pensou falar. no- Vai. O cortejo no barco. Cortejo no barco. Não, é um megalomaníaco cortejo. No barco No barco. isso. É que eu tenho a versão, como ela falou, sem limite de orçamento, né? É um cartão black sem limite, Meu vocês estavam Deus, passando que aí. sonho. Não, uma vez ali naquele porto ali de Paraty, eu sonhei com um espetáculo no barco. Mas assim, não no barco, né? no Tipo, barco eu em não tenho cima da vontade, não, vela fico do fora, tá? barco, pulando no mar, chegando no bote, entendeu? Aquele espetáculo total, assim. Isso é um Bem Meu legal. grande Passarela sonho. que passa assim pelo mar e aí já vem o barco. Nossa, dá pra É. viajar muito. Eu não gostaria de estar no barco, não. Mas um grande cortejo eu estaria dentro. Com certeza. Tanto na produção quanto atuando, assim, eu adoro. E você compartilha a ideia do bar. Nossa, muito. Eu já queria estar na vela pendurada tentando fazer acrobacia. O sonho Não vai dá. vir. esse é o cortejo da utopia, né? Que a o gente próprio. tá aí caminhando pra. E a última perguntinha, o que o teatro pode ensinar para a vida? Bom, semana passada que teve a oficina, né? Foi muito interessante, né? Teve um professor que veio dar a oficina, Marcelo Soller. Solar. E aí ele estava falando, as pessoas acham que o teatro a gente imita, né? Então a arte de imitar, a arte de representar é imitar, enquanto o teatro é ser. Então é ser, né? Você poder ser você diante de tudo que você é mesmo, né? Então, pra mim, assim, isso é o que ele me propõe, assim. Não preciso vestir uma máscara. Na verdade, a máscara eu adoro, porque daí eu vou mesmo. Qualquer maquiagem eu já... Mas não, né? A maneira de você poder se expressar, né, no mundo. E acho que esse ser também dentro do personagem que você está vivendo. Então é como se você estivesse vivendo e sendo aquele personagem. Então daí entra essa parte técnica, né? De você sentir o seu corpo, como você se expressa. Tudo que está acontecendo em cena você também está sentindo, sabe? Então fica, não sei, para mim
dentro dessa... Completo. Completa. Esse aprendizado também eu acho que é nesse caminho também, né? Nesse saber ser, né? Porque é isso, é a observação, entender as relações humanas, entender as emoções, os sentimentos, né? Então isso acaba sendo um estudo do humano, um estudo de si, né? Um estudo pra gente se aprofundar mesmo e, como a Vaninha falou, né? A gente trabalha com a verdade, não com a mentira. Se a gente tá trabalhando com a mentira, a gente não é uma boa atriz, boa ator. É verdade. Né? A gente tá sempre buscando aquela... não a verdade absoluta, mas a nossa verdade interior, né? Então, acho que é nesse caminho. Então agora a gente vai para o nosso Pop Games. Ai, meu Deus. Pessoalzinho, aí, Bruninha aqui. Temos uma roleta aqui com algumas brincadeiras. E aí, o que parar, a gente faz. Então, vamos lá. Desafio de valor? Vai passar? Passou. Pisa na grama. Vamos ter Que palavras isso, gente. embaralhadas aqui. E aí, cada uma adivinha uma. Tá. Beleza? Tá. Adivinha não, a gente não tava fazendo dessa forma, né? Quem adivinhar primeiro fala, não é cada um pra um, não, lembrei. E é só falar a palavra. É uma palavra Isso, ou tem é. várias palavras? Tem várias palavras, vai Ai, eu aparecer uma de adoro cada isso. vez. Ai, Então ela Nossa. vai estar embaralhada e a gente tem que Ai, descobrir sou o que boa é. Vamos Tá ver, fácil. né? Aí eu posso Depende do passar a nível agenda. de dificuldade. Pode ser o quê? Ah, tá. Então, aproveitar aí, pessoal, enquanto eles preparam um joguinho aqui, vou passar a agenda semanal aqui do clube. Este final de semana temos evento apenas no domingo, o Domingão na Ferro, com a banda Bellator, a partir das 3 da tarde. Lembrando que agora estamos com almoço no clube novamente, das 11h30 às 4 da tarde. O evento é apenas para associados. E já adiantando um pouquinho da agenda, queria passar para vocês que no dia 18 de abril, sexta-feira santa, vamos ter a nossa tradicional encenação da Paixão de Cristo aqui no ginásio do clube. Os ingressos já estão disponíveis, é só trocar 1 quilo de alimento pelo seu ingresso na tesouraria do clube. Então, corre para adquirir o seu ingresso. E lembrando que o espetáculo ele é organizado pelo CAJA, uma instituição aqui da região. Então, todos esses alimentos vão ser direcionados para outras instituições que precisam do alimento. Então, só correr aí na tesouraria e adquirir seu ingresso. Tá aí? Então tá, vamos começar então com a brincadeira. Coloca aí na tela pra gente, por favor. Vamos lá. Aí quem souber é só falar. Cavalo. Nossa, muito rápido. Pode ir para a próxima? Pode. Tacar? Carta? Isso, carta. Tacar dá, é um verbo. É. Salto. Acertou. Bom. Ó, tá aí. Capacete. Isso tá muito fácil. Tá, sim. Até porque é uma palavra que a gente sempre fala errado, né? Caça-peixe. Caça-peixe. Chocolate. Chocolate. Não. Não tem dedo. Nossa, não tem nem H. Teclado? Claro. Ah. É isso aí. Gente, eu Você acertei ganhou, nenhum. você ganhou, você ganhou. Eu não É. acertei nenhum. Essa aqui foi pra eu não perder de 0. Gente do céu. Você acertou. Empatou, né? 2 e 2? Foi. Foi, né? É. Capacete. Caçapete. Capacete. Cavalo e capacete. E foi carta e capacete. É. Empatou 2 a 2. 2 pra cada um. Pra não ter briga, né? Então, meninas, queria agradecer a vocês por terem topado participar aqui do programa. Foi muito legal conhecer mais um pouquinho do trabalho de vocês. E muito obrigada, novamente. Obrigada a você. Obrigada pelo convite. A gente agradece. Até porque dá Visibilidade. visibilidade, né, para o nosso trabalho e acaba sendo também um canal de comunicação sobre arte, cultura. Sigam nossas redes, Severina Sede Teatro e Casa Pachô, Casa.Pachô. E a gente, Isso aí. a gente tá com, sempre vai publicando por lá. Pra galera ficar sabendo aí das Exatamente. novidades que vem por aí, né?
Então, queria agradecer também a vocês que acompanharam a gente aí no programa de hoje. Vejo vocês na semana que vem, em mais um episódio do Pode Pop Ferrou. Até lá. Tchau.